Janaína, você sabia que o Brasil irriga muito? Irriga sim, mas não o suficiente do tanto que poderia ser, né? Que garante produtividade, aí agricultura de precisão, o produtor tem mais segurança para produzir, não é, Pedro? Exatamente, ele irriga muito, mas é muito pouco em relação ao nosso potencial, né? Já que nós somos o país aí com a maior reserva de água doce do mundo. Deus abençoou demais a nossa terra aqui e deu para nós muitas oportunidades, né, dentro desse solo brasileiro. Por isso, o assunto de hoje é sobre irrigação. Vamos falar de tudo um pouco, né? Irrigação por gotejamento, aspersão também. Pivô central, Que mais? Canhão de irrigação. micro, macro. Micro, macro, de tudo um pouco. Bom, então, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nessa bancada, eu, Pedro Maia, host desse podcast, juntamente com a minha amiga, parceira Janaína. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui de Igual novo. isso, igualmente. E tá dividindo essa bancada aqui, nossa. engenheiro agrônomo, né? Gosta de falar de agronomia. Eu já gosto de agronomia também, mas sou jornalista de formação, enfim. Vamos lá falar. Você já é agrônoma, Janaína? Já sou, né? Tem Agrônoma um técnico prosmose. aí, quem sabe, um agrônomo sai, né? Bacharelado. Enfim, vamos falar hoje de irrigação, algo que está muito em voga aí, principalmente com as adversidades climáticas que a gente anda tendo aí, estiagem do sul, Laninha, El Niño. El Niño chegando por aí, enfim. Mas vamos deixar de conversa fiada, né? Apresentar os nossos entrevistados. Ele que é engenheiro agrônomo pela Unesp de Jaboticabal, especialista agronômico com foco em grãos e fibras da Netafim Brasil e atua hoje nos projetos de grãos no estado de Goiás. João Marcos Silva, seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Obrigado, Tá bom, Pedro. Obrigado, Janaína. É um prazer imenso aqui com vocês hoje, podendo falar desse assunto tão importante, né, que é a agricultura irrigada, e trazer também um pouco do nosso trabalho, né, de gotejamento subterrâneo, principalmente na cultura de grãos, que vem crescendo bastante aqui em Goiás e em todo o Brasil. Olha, e ele já deu um spoiler que dá para combinar tipos de irrigação para garantir uma melhor produtividade. E falando nisso, parceiraço dele, vamos ver se eu acerto o nome, Joubert Duarte Silva, tecnólogo em irrigação e drenagem pelo IF Goiano de Urutaí, representante técnico de vendas na Netafim Brasil também e atua no estado de Goiás. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Obrigado, satisfação. É muito bom estar aqui junto com vocês para falar de um tema que é apaixonante, que é falar de irrigação. Minha vida profissional é linkada ao tema, sempre trabalhei com irrigação. Então, estamos aí, vamos falar, vamos tentar contribuir para o tema. Que massa, eu não sabia que tinha o curso de tecnólogo em irrigação, né? Focado em irrigação. Então, tem o IF de Urutaí, é uma instituição que focou bastante com o tema irrigação, e dali saíram bastantes profissionais que hoje estão em várias empresas multinacionais, profissionais que criaram suas próprias empresas, que viraram startups, que têm potenciais aí no agro, e estão tendo bastante resultado financeiro aí através do tema irrigação. Eu sei, com certeza. Tem muita oportunidade nesse mercado, né? Porque nossos amigos formam, né? Assim, na agronomia, nessas áreas todas aí só pensa em soja, em boi, em milho, né? Esquece tantas outras culturas e tantas outras coisas que dá para fazer dentro do agro, né? Você tocou num tema aí que é bastante interessante. Hoje o pessoal forma, é difícil você ver alguém que quer falar que quer trabalhar em irrigação. E eu te falo, é um mercado que está em ascensão, um puta de um mercado de crescimento que está, e hoje se paga bem, tem uma remuneração legal, e ainda está com deficiência de profissional. Sim. Eu te falo que hoje a gente tem disponibilidade de vagas de emprego, tanto na Netafim, tanto nos nossos distribuidores, nos distribuidores parceiros, e a gente está em busca de profissional e não acha. Essa é a realidade. A Netafim, inclusive, tem um programa para encontrar novos talentos no mercado, chama Conectando Talentos, né? Se souber o que é MCA, pressão de serviço, já Já tá é meio caminho andado, andado. né? É isso aí. E quando eles falam que está em crescimento, a gente pegou uns dados aqui, só para você ter uma noção de como que o mercado de irrigação está crescendo. Atlas da Irrigação é um levantamento feito em parceria da Agência Nacional de Águas, a ANA,
que deve crescer até 2040, esse setor de área irrigada, de irrigação no Brasil, 76% em relação ao que a gente já tem. Isso é muito, né? É muito. Você pensar no cenário aí do Brasil, tanto que é grande, é muita área que precisa irrigar e a gente está aí para tentar contribuir com essa fatia, com a parte dessa fatia. Perfeito. E a Netafim? Conta pra gente aí, João. O que é a Netafim? É uma empresa brasileira, estrangeira? A Netafim é uma empresa israelense. Ela foi fundada em 1965 em um kibutz lá em Israel. Tem uma história até engraçada, eu sempre gosto de contar. O pessoal tá até enjoado já, meus parceiros, mas é uma história bem interessante de se contar. Que um engenheiro hídrico andando pelas ruas de um kibutz, que é uma comunidade agrícola, em Israel, que é um país que tem problemas com água, é um país desértico, né? A região mais sul ali de Israel. E ele notou que tinha uma árvore que estava diferente das outras, né? Estava mais bonita, mais vigorosa. E quando ele foi investigar o que estava acontecendo, ele percebeu que tinha um vazamento numa adutora que ficava gotejando ali no sistema radicular daquela planta. Isso fez com que ela ficasse mais bonita, mais vigorosa, né? Então, daí veio o insight, né, de se criar uma tecnologia que aplicasse água em baixo volume e alta frequência, né, com alta eficiência. Então, surgiu dessa forma lá em Israel a irrigação por gotejamento. Nós inventamos esse tipo de irrigação. Não acredito. É verdade. Olha só, realidade. que Você história. sabia disso? Não sabia. Também não sabia, não. O cara passou lá, viu o trem pingando lá, falou, rapaz. As melhores ideias surgem de Isso aí insights simples, né? foi até bom você falar isso, porque é um mito também que muita gente acha que a boca da planta tá na folha. Mas a boca da planta é a raiz. Exatamente. Perfeitamente. Então, ali, se tá molhando a raiz, tá ali gotejando ali, tá facilitando, né, a absorção, né, da raiz pelos nutrientes, né? Com certeza. E hoje nós temos algumas culturas que a gente trabalha, inclusive, com gotejo subterrâneo, né? Enterradão lá no Enterrado. subsolo. A gente a gente chegou no Brasil e os primeiros projetos foram de café, laranja, HF também, muito forte, né? Cana-de-açúcar. E mais recentemente, a gente entrou nesse mercado de grãos, que inclusive é um mercado que a gente trabalha com concepções de projeto enterrado, né? Devido a característica, né, do cultivo de grãos, né? Tem tráfego de máquinas, né? Mas não entope, não, lá embaixo? Não. Todo mundo vai fazer essa pergunta, Rapaz, né? essa pergunta é comum, Essa viu? é a que mais A pergunta faz, de né? R$1 milhão. Eu gosto de falar o seguinte, entupir entope, se você não proteger, né? Se você tem toda a parte de sistema de proteção, né? A gente faz, tudo Filtragem, projetado, filtragem, bem dimensionado. A gente é um projeto tecnificado, né? Não é nada arriscado. E tem todas as partes de proteções, de prevenções para que isso não ocorra. Mas caso ocorra, ainda tem solução. Tem sensor que informa? Tem os sensores que faz as leituras, que tem informação, tá? Acho que é importante ressaltar também que aquela pecinha que é o gotejador, o emissor, ele tem uma tecnologia absurda, né? Boa. O próprio formato do labirinto dele, né, Gilbert? Ele é feito para gerar uma turbulência lá dentro que evita que fique sedimentado algum tipo de sujeira e venha entupir. Né? Então, não é só um furinho, né? pecinha, Não é só um furinho lá exato. que fica pingando gotinha. Exatamente. E a gente está falando de um equipamento tecnológico. É a mesma coisa de um trator, de uma plantadeira, de um pulverizador. A gente está falando de um equipamento. A gente tem que fazer as manutenções preventivas. Exatamente. Tem que cuidar do equipamento. Não é só colocar no campo e deixar que vai solucionar o problema do produtor. Né? Ô, Gilbert, você que tá no trecho aí vendo aqui, eu também já vi muito. Quantas fazendas você já não viu que o produtor vai lá e faz um furo no canivete na mangueira e fala que é gotejamento? Rapaz, tem bastante. Tem muitas garrafas PET. Garrafa PET, né? Mas a gente não pode 100% criticar, né? O jeito, talvez, que o cara identificou... Não teve acesso na informação, né? De irrigar, mas para fins comerciais não é possível, né? Não tem condição, né? Mas essa é a realidade. Acontece. Acontece. É raro, mas E quando acontece. ele fala para fins comerciais, eu estava até conversando nos bastidores aqui, que nas andanças aí de reportagens, quando se via fazendas de grãos de pivô central, e aí se perguntava a questão de outros tipos de irrigação, sempre era aquela do produtor que falava para mim, ou para o repórter que estava comigo também, às vezes eu ia como produtora, que era impossível irrigar de outra forma áreas grandes ou médias se não fosse por pivô central, que não tinha como fazer, por exemplo, um gotejamento. Isso é um mito? Com certeza é um mito. O gotejo está aí e a gente está aqui também para quebrar paradigmas, né?
Hoje a gente tem áreas comerciais grandes, já falando em grãos. Se falar em outras culturas, eu não preciso nem mensurar, porque a Netafim já está no Brasil há muito tempo trabalhando com HF, com cana-de-açúcar, com laranja, com café. E hoje, se você for plantar uma lavoura de café em regiões tradicionais, o produtor já sabe que tem que ser com gotejamento. Ele não tem essa outra opção. Cana-de-açúcar no Nordeste, aqui no Centro-Sul, da mesma maneira. E eu acredito que com o tempo, na nossa região que é mais focada em grãos, esse vai ser o conceito do produtor. Ele já vai procurar a fazenda ser irrigada, não só por pivô central. Então, essa é a ideia. A gente está trazendo uma solução inteligente para o produtor para irrigar 100% da área. Perfeito. E aí, ô João, só para me entender, como é que o produtor enterra essa mangueira? Tem algum implemento dedicado, específico? Ou ele abre sai arriscando o chão lá com a escavadeira? Tem um implemento próprio para enterrio. Inclusive, de um tempo para cá, esse implemento evoluiu muito. A gente trabalha com um implemento americano. Ele tem um sistema de pantografia, né? Então ele acompanha as ondulações do terreno. Então a gente tem uma alta precisão na instalação desses tubos gotejadores. Uhum. Além disso, é muito tecnológico. Todos os tubos a gente sabe exatamente onde ele está, porque o enterrio é feito de maneira georreferenciada. Uhum. E a gente utiliza o RTK, que é o sistema de correção mais avançado que tem, de maior precisão, para um dia, se precisar fazer algum tipo de intervenção nessa área, a gente sabe exatamente onde os tubos estão e a gente pode trabalhar na entrelinha, né? Isso é uma dúvida muito recorrente dos produtores e, assim, não tem problema nenhum. A gente, nesse tempo, né, que a gente vem trabalhando com gotejamento para grãos, a gente aprendeu muito, né? E hoje a gente tem uma solução completa e pronta para o agricultor. Perfeito. E fazendo só um adentro, a parte de enterrio do tubo gotejador é a parte principal do projeto. Uhum. Na parte de instalação, tem que ser bem feita. Se a gente fazer algo mal feita, é onde que vai ter dor de cabeça para o produtor, é onde que vai ter a insatisfação. Então, quando a gente busca a satisfação do cliente, ter um sucesso no projeto, é onde que a gente gasta todas as nossas energias para fazer bem feito. Perfeito. E assim, a questão da profundidade depende da cultura? Como é que é definida a profundidade do enterrio desse tubo? A profundidade ela é determinada, tanto a profundidade quanto o espaçamento, ela é determinada de acordo com a textura do seu solo. Então, se eu tenho um solo mais arenoso, um solo mais leve... que bebe mais água? Esse solo ele tem um poder de capilaridade menor, né? Dessa água subir, caminhar lateralmente para formar o bulbo úmido, que a gente chama, né? Então, a gente tem que adensar mais esses tubos. Agora, se eu tenho um solo mais argiloso, eu posso deixar eles um pouco mais distantes, né? Uhum. E o espaçamento entre emissores também. Então, a regra é essa, mas geralmente varia de 60 a 80 centímetros de espaçamento entre um tubo e outro, de acordo com a textura do solo, mais arenoso ou mais argiloso. E a profundidade de 20 a 25 centímetros para proporcionar também a germinação dos cultivos, é poder plantar na época seca e fazer germinar somente com o sistema de irrigação. E quando se fala assim em tecnologia por gotejamento, que a gente está falando de grãos, se fala de diversas culturas de grãos, variadas, todas? Sim. Hoje o produtor ele pode plantar soja, milho, algodão, qualquer cultura que ele está fazendo aí na sua propriedade. A área toda? Porque eu já vi muito o pessoal fazer o gotejamento, mas na calcinha do pivô, né? Tem tanto essa opção de fazer harmonizado com o pivô, que é na bordadura, na calcinha, né? Que é o nome que o pessoal fala, nome né? popular. É o nome popular. E tem a opção de área contínua também, quando você tem uma área que não cabe um pivô, ou vai colocar um pivô muito pequeno, a gente entra com essa solução. A ideia nossa não é concorrer com o pivô, a ideia nossa é complementar, harmonizar, é a palavra, acho que é a palavra mais certa, né? E essa questão de irrigação 100% da área é a tranquilidade para o produtor, né? Perfeito, concordo. Assim, nós temos hoje em torno de... Deve estar próximo dos 2 milhões de hectares irrigados por pivô central. Se a gente estimar que mais ou menos 25% disso é os cantos ali que o pivô não irriga,
a gente tem quase 500, meio milhão de hectares que pode ser irrigado, inclusive com, às vezes, a mesma infraestrutura que já tem ali na fazenda. Pivô, né? Ali do... Porque tá do lado, às vezes é uma área nobre, né? Então, o que acontece? A terra tá cara, tá difícil de expandir área. O produtor, ele pode irrigar e verticalizar a produção, né? Então, ele faz mais safras ali na área que ele já tem, às vezes utilizando a mesma infraestrutura. Então, a gente fala assim, não é irrigar ou com pivô ou com gotejo. É realmente utilizar as duas tecnologias, trabalhando em conjunto, né, para fornecer para o produtor uma área 100% irrigada, e a gente vai ter aumento de produtividade do talhão, né? Então, tem uma série de benefícios operacionais também. Então, assim, quem não faz isso aí é doido. O ajuste fino que aquele detalhezinho, né? Que faz a diferença, né? No final, Com certeza. Um saquinho a mais de soja, né? Que você pega o cara que planta 1.000 hectares, são 1.000 sacos a mais, né? Com certeza. E a gente está aí para tentar trazer essas soluções, agregar aí para o produtor. É lógico que a gente está caminhando a passos curtos, pensando aí no médio e longo prazo, né? Essa é a nossa ideia, né? E dentro dos testes que já foram feitos, assim, só porque eu sei que o produtor gosta de números, eu sei que você gosta de números, né? Dentro dos testes já foram feitos, sei lá, soja, milho ou outros grãos, combinado com pivô ou não, quais resultados, assim, de melhoria, né? De custo-benefício se conseguiu? Olha, na soja, o produtor consegue incrementos de 20 a 30 sacas por hectare. No milho, a gente consegue sair de um patamar, às vezes, depende muito da região, né? Do solo. Com certeza, mas assim, a gente já viu sair de um patamar de 120, 130 sacas para 180 sacas por hectare, às vezes próximo de 200. Porque assim, além da irrigação em si, a gente tem um sistema que fornece fertilizante. Se eu quiser, toda vez que eu irrigo, colocar também nutrição, eu consigo através do gotejamento. Fertirrigação. Exatamente, a fertirrigação. Então, isso aí é o pulo do gato para dar saltos de produtividade. Eu consigo colocar a quantidade certa no momento correto para a planta ali e a gente ganha em eficiência nutricional. Essa questão de produtividade é um pouco complicado a gente falar, que isso varia um pouco de produtor para produtor, né? Porque cada um tem a sua maneira de trabalhar. Quanto mais o produtor for tecnificado, ele consegue explorar mais a ferramenta que ele tem. Ele tem nada mais que uma ferramenta ali para utilizar, tanto o pivô, tanto o gotejo, tanto a aspersão. Então, se ele utilizar essa ferramenta de maneira certa e na hora certa, ele consegue buscar o potencial produtivo da planta ao máximo. Então, essa questão de produtivo, ele pode chegar ao máximo, se ele quiser, né? Falando de sistemas, né? Então, essa é a dica. Trabalhou com eficiência, trabalhou com segurança e tendo um produto bom funcionando, ele vai ter o máximo de produção que ele puder. Ô, Gilbert, mas agora, pegando o gancho da Janaína aí, que ela gosta de falar de números, né? Eu também gosto. Não é que eu gosto, produtor que gosta de saber na ponta do lápis. Eu também gosto de falar dos números, principalmente dos financeiros, né? Então, eu sei que a Netafim é a multinacional lá israelense, que provavelmente deve ter um canal de revenda aqui em Goiás, que deve, no Brasil todo, né, obviamente. E vocês têm algum número que vocês podem dar pra gente em termos de custo por hectare da implantação desse sistema? Boa. E qual a vida útil dele? Então, sim, isso é tranquilo da gente falar. Você tocou num tema que é muito importante. A Netafim está estruturada dentro de cada regional que está trabalhando, tá? A gente tem profissionais tanto da parte comercial, agronômico, parte de pós-venda, parte de instalação. Então o cara não compra e não fica abandonado, não né? fica abandonado. E tirando isso, a parte de distribuição, que é aonde que a gente está mais insistindo e batendo de frente para ter o nosso parceiro na região, investindo, fazendo investimento no nosso distribuidor, para a gente ter o distribuidor focal para dar essa assessoria para o cliente, porque é muito complicado a gente vender algo estando num estado diferente, né? Então, o distribuidor é muito importante nessa nossa jornada. Questão de valores, você sabe muito bem que você já trabalhou com isso, depende muito de escala, de tamanho de projeto, conforme que é a distância da água até o início da área a ser irrigada, mas hoje, aí, colocando numa média, hoje o gotejo subterrâneo está em torno aí de 30 mil, 32 mil reais por hectare, podendo ter variações para cima, para baixo, de acordo com a escala e distância, né, do ponto de captação. Então, esse é um número aí que pode fazer uma média aí. Se comparando aí com o pivô central, os pivôs centrais também, devido ao que aconteceu aí
na pandemia, né? Subiu valores aí, os preços, né? Então, hoje conforme a gente falou, a gente não compete, a gente é um parceiro, a gente quer fazer o produtor irrigar a área total. Então, eu acho que o custo-benefício dele trazer o custo do pivô e do gotejo, acho que na média ali fica um custo por hectare irrigado legal e atrativo para ele ter um retorno financeiro mais rápido, né? 3 safras por ano, né? Exatamente. Consegue aí 3 safras por ano. Potencializa, né? Tem um investimento, mas vai diluindo isso, né? Exatamente. E a vida útil do sistema? Então, desculpa não responder, me faltou essa questão. A vida útil, eu costumo falar também para o produtor que depende muito do que ele vai fazer, né? Do cuidado, né? Porque, por si só, ele vai funcionar um determinado período de tempo, né? Então, se você fez as manutenções preventivas, paliativas que a gente recomenda, que o nosso time recomenda que está presente no produtor, a gente tem projeto aí que funciona o tubo gotejador em si há 20 anos, 22 anos, até mais, tá? Caramba. Quando você fala na cultura do café, que é 10 anos, o pessoal renova a cultura do café e utiliza o mesmo tubo gotejador, utiliza o mesmo sistema, então a gente tem uma vida útil aí muito longa, né? Para grãos, a gente vai falar em 10, 12, 15 anos, vai depender do produtor. Se ele cuidar do equipamento, ele vai ter uma vida longa aí do produto. Dá tranquilamente para diluir, né, o custo ao longo do tempo. Dá, ué, com 3 safras, né? Com certeza. O projeto geralmente se paga em 3 a 4 anos, né? Depende bastante, mas o que a gente Depende tem visto... muito do que o produtor planta, né? Se você tem uma cultura de valor agregado maior, ele consegue ter um retorno financeiro até com menor antes, tempo, né? Mas a minha dúvida, eu fico pensando, cara, se a 20, 25 centímetros, né? Isso aí já é uma profundidade média de aração, né? E aí, nesse sentido, como é que faz? Então, é uma pergunta bem interessante e o que o produtor tem que entender é que quando ele instala um projeto de gotejamento subterrâneo, nós vamos automaticamente trabalhar com um sistema de plantio direto, tá? Então, antes de instalar o projeto, nossa equipe técnica agronômica vai até a fazenda, vê como é que tá as análises de solo, vê em termos de compactação como é que está esse solo. E, se necessário, a gente intervém deixando o solo zero, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, a gente parte do solo com um perfil construído, né? E sem compactação alguma. A partir disso, a gente vai trabalhar com rotação de culturas, né? E, eventualmente, a gente coloca também uma cultura de cobertura com bastante poder de emissão de raízes, né? Para trabalhar e não gerar uma compactação. Nós temos áreas de plantio direto de muitos e muitos anos que não tem o solo revolvido, né? Então, essa é a ideia do gotejamento. Ótimo. Mas até mencionei também que, se necessário, não é o desejável, como a gente tem os tubos georreferenciados, né? A instalação, se vir a compactar um dia, por exemplo, a gente pode fazer uma escarificação na entrelinha, tá? Entendi. E fazer a descompactação desse solo. Então, assim, acho que essa pergunta foi muito boa mesmo, porque então tem que envolver um planejamento do produtor, né? Por exemplo, ele não pode ir lá e fazer isso hoje e amanhã falar, não, agora eu não vou plantar mais soja, não, agora eu vou plantar café. Exatamente. Não pode. Até os projetos são diferentes, né? Até mesmo a cana de açúcar não é um HF, é projetos dimensionados, cada um para sua cultura. Mas normalmente quando o produtor é produtor de café, ele planta café, e quando é produtor de grãos, ele planta grãos. Aí são raros aí que produzem as duas culturas, né? Que mudam. Aí, né? Acontece, mas não é tão comum, não. Às vezes, tipo, se você falou da cana, né? Às vezes começa a ficar mais interessante o arrendamento da usina lá de cana do que plantar a soja, né? Exato. É igual a gente viu há algum tempo lá em São Paulo, principalmente, né, João? Da região Sem sul lá, dúvida. né? Mas é interessante que nessa concepção de projeto, o gotejamento para grãos, por exemplo, ele tem uma versatilidade muito interessante. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente trabalha alguns projetos, né? Que aqui é um polo forte de atomatado, Goiânia, ali, Morrinhos, Estrada né? de ferro ali, né? Vianópolis. Cristalina. Goianápolis. Tem muitas regiões que têm indústrias, né? Então tem procura por contratos de tomate, por exemplo. Então nós temos alguns projetos que a gente faz a rotação de grãos com tomate industrial, tá? Então, assim, é uma versatilidade que o sistema dá por irrigar em área total. Perfeito. Mas o projeto, né, é importante. Esse projeto até é meio do Jobert aqui, a gente tá desde o início lá. Ele foi pensado, projetado para esse sistema de rotação de cultivos, Com né? tomate industrial. Grãos e com tomate também.
Que legal. Variáveis quase que, não é infinita, mas quase que Muitas infinita, possibilidades, Muitas né? possibilidades para o produtor. Mas assim, o gotejamento, eu acho que uma das grandes vantagens que a gente pode citar aqui é a questão do tipo de terreno, né? De solo, de geografia, né? Eu estive na região ali de Pirinópolis e uma das queixas de um produtor de amoras, inclusive um dos pioneiros aqui do estado, era justamente porque a amora mais gostosa, segundo ele, que estuda sobre isso, é a amora pé de serra, ou a amora na serra. E assim, para ele irrigar, dá muito trabalho, porque ele dependia, era de sequeiro ainda, e ele estava precisando de uma instalação nesse sentido de gotejamento, já tem um tempo. Então, o gotejamento ele vem para ajudar isso em diversas culturas, que lendo o que vocês me passaram, tem fibra, pastagem. Eu queria que vocês citassem a dimensão do que é possível fazer com esse tipo de irrigação, né? Qualquer cultura, né? Eu vou te falar que eu vou te responder essa pergunta te fazendo uma pergunta. Me fala alguma fruta, algum produto que a gente não consiga irrigar com gotejo. Não tem. Essa eu acho que é a resposta. Então, qualquer cultura a gente consegue irrigar. Tem que se adequar com um projeto que seja o melhor para aquela cultura. Para aquela realidade, né? Mas agora, fazendo um paralelo aqui com a aspersão convencional, né? Porque, para quem não sabe, também o pivô é aspersão, tá, gente? Vamos pegar aqui... Lá, eu vou falar uns números aqui tabajara, tá? Vocês não reparam, não. 10 litros por metro quadrado, né? Ou 10 mil litros por hectare. Uma irrigação no solo arenoso. E no gotejamento, que a gente tem uma eficiência, acho que vai de 90% a 99%, né? 95%, né? Porque um pedaço evapora, né? Dessa água e tal. Esses 10 mil litros, fazendo um número redondo, ele chega a diminuir nesse volume, nessa quantidade, assim? Olha, Pedro, essa resposta seria até o João bom responder, mas eu vou dar meu pitaco. Quem determina o volume de consumo é a planta, é a cultura. Perfeito. Certo? Então, o sistema, por si só, ele é mais eficiente que outros equipamentos. Porém, hoje, todas as empresas, elas priorizam ser eficientes. Perfeito. Então, quando você pega aí uma aspersão convencional, que é o pivô central, você pega um canhão, eles estão buscando ser eficientes. Só que o gotejamento, ela traz isso. Desde o seu início, ela busca a eficiência. Então, quando a gente fala hoje, o gotejamento é mais eficiente que os outros sistemas? Sim. Agora, a questão de diminuição de água, é plausível disso acontecer em algumas determinadas culturas, que aí o João pode complementar, porque você está irrigando ali no foco, né, que é na planta. Até porque você pegar, por exemplo, a eficiência de irrigação de 80%. Se você tem que jogar 10 mil litros para a planta, você tem que jogar 12 mil litros de água, né, cara? Isso aí você extrapola isso pro tamanho da área, você vê o tamanho do volume. Já no gotejamento, que eu tenho 95%, eu vou jogar só 10.500 litros, né? Então, assim, já ajuda, né? Nossas lâminas de projeto geralmente são um pouco menores devido a essa eficiência que o nosso sistema tem, né? Então, assim, mas a gente trabalha com uma lâmina segura, justamente para também, se acontecer qualquer tipo de problema com o produtor, ele precisar recuperar essa lâmina, né? Ele tem essa possibilidade. Então, o projeto já é pensado também para construir a caixa de água para germinação. É um momento que a gente tem que aplicar um volume alto de água para construir a umidade não só de 0 a 20 ali, mas também com mais profundidade. Então, assim, mesmo... a gente tem essa alta eficiência, né? E por isso a gente tem lâminas um pouco menores, né, em virtude da alta eficiência do sistema. Eu acho que também um ponto que vale a pena mencionar aí na questão do gotejamento é que a pressão de serviço é bem menor que a do aspersor, né? Quando se fala de pressão de serviço, vamos falar com o pivô central. A pressão de trabalho, eu vou te falar que é praticamente a mesma. Por quê? No gotejo, a gente tem alguns acessórios, um exemplo, a filtragem, que requer uma pressão para trabalhar. Que dá uma perca de carga. Então, vamos comparar. No final do pivô, no ponto crítico, a gente vai ter ali 7, 8, 10, 12 MCA. No gotejo também. Então, essa pressão acho que é igual, não vai ter muita diferença. Não vai ter muita diferença. Não vai ter muita diferença.
Porque assim, eu atendo muito cliente principalmente de horta, Uhum. né? Que com 10 MCA a gente toca um sistema de gotejo. Perfeito, a gente tem, a Netafim, inclusive, tem produtos que funcionam por gravidade, pô, mas é familiar, né? Numa escala menor. Escala bem menor. É só para orientar, para informar pro pessoal, né? MCA é metros de coluna de água. Sabe o que é, né, Janine? Mais ou menos. É quantos Não metros tanto, a altura gente. a água tá. A bomba, exato. ela cria uma altura artificial, né? Então, a gente fala assim, que a bomba tem 50 MCA, é a mesma coisa que você colocar uma caixa d'água a 50 metros de altura, né? Que você não vai ver ninguém colocar uma caixa d'água a 50 metros de altura. Perfeito, é isso mesmo. Ele cria uma pressão artificial, sabia dessa? Top, né? E irriga e chega ali bem, né? E ao contrário do que o povo pensa, às vezes não é só no pezinho da planta, né? Não, porque o povo vem muito, né? Fala assim pra gente. Um buraquinho por cada raiz. Não é isso, né? Quando você trata de culturas perenes, um exemplo, laranja, café, é a faixa molhada, Faixa né? úmida. Que a gente procura molhar. A gente não procura molhar no pé da planta. Inclusive, é errado se projetar desse jeito. Hoje se projeta um gotejador, 2 gotejadores por planta, quando a gente fala aí de seringueira, de mogno, que também se irriga, né? Não, ali no UFG tem um projeto de piquista, não sei se vocês já viram. Já, eu tive Sim, lá, sim, tive lá Muito conhecendo. bacana. Eu falei esse assunto da bomba porque é o seguinte, como eu falo muito de horta e a gente tá... As perguntas que eu mais recebo, né? Tipo, minha bomba toca esse sistema de irrigação? É tipo, qual que é a pressão, qual que é a vazão? Não sei. Então não tem como eu te responder se toca. Né? Acho que é a dúvida mais comum, né? Minha bomba sapo, será que toca a minha irrigação aqui na horta? Depende do tamanho. Depende do tamanho. Né? E dentro desse projeto da Netafim, assim, a gente já partindo para os últimos 10 minutos, enfim, mas eu queria que vocês falassem mais da proposta que vocês mesmos mencionam, que é uma proposta de valor para o produtor de grãos. Como que ele pode, de certa forma, procurar vocês, né? Como que isso pode beneficiar a produção dele? Bom, primeiramente o produtor ter um aumento de produtividade, acho que isso aí é importante falar, né? Então, vamos pensar num projeto harmonizado. Ele tem o pivô, mas ali na região onde não é irrigado, as famosas calcinhas do pivô, faz com que a produtividade do talhão caia, né? Porque ali é sequeiro, né? Então, pensando num projeto harmonizado, a gente vai ter um aumento da média de produtividade, tanto numa soja quanto no milho. Além disso, a gente pode fazer uma terceira safra em todo o talhão, né? A gente pode aumentar a qualidade do produto em virtude da fertirrigação, que é uma nutrição especializada, né? A gente coloca o tanto certo no momento correto. Projetos harmonizados, por exemplo, a gente tem uma economia muito grande com o operacional, porque antes, o que acontece? Isso é muito interessante. O produtor, ele não espera o sequeiro ali, a região das calcinhas para plantar, né? A hora que deu a chuva, a hora que deu a janela, ele vai plantar no pivô. E ele vai plantar depois na área de sequeiro, a hora que a chuva vir, né? Então a gente tem plantas em estádios fenológicos diferentes. Boa. Né? Então, o que acontece? Fica tudo diferente, os tempos de plantio, de pulverização. Então vai gerar um transtorno operacional muito grande. E aumenta muito o número de manobras no talhão, porque ele vai chegar naquela região, vai ter que voltar e vai, volta e vai. Então tem ganhos operacionais também do plantio, tratos culturais e colheita. Tá? Então, assim, são inúmeros benefícios, mas o que a gente pode destacar de melhor é uma segurança de que o produtor, que sem água não dá, né, pessoal? O principal insumo de produção, vamos dizer, é a água. Então, ele vai ter uma garantia que ele vai ter aquela colheita ao final do seu cultivo, né? Ao final, complementando, a gente tem a proposta de valor tanto do cliente que tem o pivô já existente, né? E hoje o nosso distribuidor ele já pensa no projeto, já pensando no pivô e também no gotejamento. Então, é a solução da área irrigada. O cliente não pode optar por não comprar agora o gotejamento, mas ele já tem pensado no planejamento dele potência que vai ser consumida no futuro, quantidade de água que ele tem que solicitar outorga. Então, isso tudo a gente já vem pensando, já vem trabalhando, o que eu falei, pensando a médio e longo prazo. Então, essa é a ideia. Então, hoje a gente busca comercialmente, eu falando da parte comercial, os clientes que já têm pivô, tá? Para a gente mostrar a ideia, mostrar a solução inteligente. A gente tem vários cases de sucesso já em Goiás, em outros estados do Brasil. Tá? Então, hoje a gente tem essa solução para o produtor. E é com eficiência, com eficácia
e a gente tem experiência no assunto. Hoje a gente já pode falar que a gente tem experiência no assunto, para falar de gotejamento subterrâneo. Bacana. E aí hoje, assim, o produtor que está assistindo a gente, que quiser conhecer mais esse trabalho de vocês, entender na região dele, quem que pode atender ele, como é que ele faz? Perfeito. Hoje a Netafim tem 2 pessoas da parte comercial, tá, que moram em Goiás. Um fica situado em Rio Verde e eu fico situado em Cristalina. Tá? Pode entrar no site da Netafim, tem nosso contato lá disponibilizado. E tem o nosso distribuidor, que é a Central Irrigação, que é um Aqui em Goiânia. Tem Goiás, né? fica em Goiás. Ela tem revenda 4 em lojas. ela tem a matriz aqui em Goiânia e tem 3 filiais: Rio Verde, Cristalina e Formosa. Então toda a equipe, top, hein? toda a equipe de profissionais deles são capacitados para falar. Eles são distribuidor de pivô também, tá? Então é um parceiro forte que a gente tem. Então, é aonde que pode procurar, fique à vontade. E nossas redes sociais aí, né, João? E estamos aí para ajudar. outras regiões, buscar o distribuidor mais próximo, né? Exato. A gente tá falando pro Brasil inteiro aqui, Exato, né? exato. Que bacana. Galera, obrigado demais, viu? Eu que A agradeço. presença de vocês aí. Eu acho que a gente conseguiu Satisfação, desmistificar viu? e passar muita E informação, passar, né? né? Porque eu mesmo tinha essa visão, né? Pô, o cara vai arar essa terra, vai entupir esse negócio, como é que vai fazer? Né? Só para passar o serviço aqui, @Netafim Brasil, com Z, tá? Netafim Brasil, lá no Instagram. @João.netafim, que é Isso. o do João. E também lá no LinkedIn, né? O Joubert, JOUBERTY. Joubert Duarte Silva, lá no LinkedIn. E o seu arroba, Janaína? O arroba é Janaína, com 2 As no final, Honorato, começando com H. Perfeito, ó. Segue nós aqui, ó. Inscreve no canal, segue o Instagram, @portalagro2. Vai lá no nosso site, no nosso portal de notícias, que a Janaína preparou lá uma reportagem aí, né, sobre gotejamento, né, Janaína? Tem também, tem irrigação, agricultura regenerativa, tem de tudo lá. Que isso. E aí o Pedrão, você já sabe, @PorPedroMaia, bem com R mesmo, assim, tem que puxar o R, tá bom? É isso aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho de Se notificação. não entendeu o que a gente falou aqui, rebobina a fita, como eu gosto de dizer. Assiste de novo. Tem mais de 170 episódios aí pra você no Agro 2 aqui no YouTube e também pra você que tá nos ouvindo no Spotify. Fechou. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.